CKWR 98.5 CamõesRadio.com. Get ready. Starts now. Camões Radio ao vivo. Desde Toronto para Waterloo Region. CKWR 98.5 FM. Toronto. CHHA 1610 AM. E na CamõesRadio.com 24 horas. Hey, got the app? É só baixar o aplicativo da Camões Radio no Apple Store ou no Google Play. Yes, I got the Camões Radio app. Siga-nos no Facebook, Twitter, Instagram e a Camões TV no YouTube. Camões TV. We are where you are. The opinions expressed by the participants of the following program does not necessarily reflect the views of CamõesRadio.com and CKWR 98.5 FM or its administration. Roundtable tem o patrocínio de Old Mill GM. Contacte Miguel Lima na St. Clair e Jane em Toronto ou visite oldmillgm.com. Os tópicos da semana estão em debate na nossa Roundtable. Mesa redonda. Todas as sextas-feiras Na CKWR 98.5 FM. CamõesRadio.com. E boa noite a todos. Cá estamos outra vez para mais um Roundtable, esta sexta-feira à noite. Muito bem-vindos aos nossos ouvintes por todo o mundo, especialmente localmente, em especial aqueles que estão a ouvir em Kitchener, Cambridge e Waterloo, todos aqueles que nos estão a sintonizar em Praia Mira, em Portugal, no rádio Praia Mira. E aqui estamos a fazer live streaming na Camões TV, pelo Facebook, e convidamos-los desde já a verem este programa no Facebook, para verem as nossas caras bonitas. Tecnicamente temos cá o Paulo a dirigir a orquestra, que é uma orquestra muito importante hoje. Temos cá duas pessoas de muita importância na nossa comunidade, que realmente contribuem para principalmente a educação desta comunidade e para espalhar um pouco do civismo e da nossa cultura portuguesa, que cada vez parece que é um pouco menos, e cada vez estamos a lutar cada vez mais para que ela sobreviva de uma maneira como deve ser. Então temos cá a senhora doutora, Bem, em português usam os títulos, mas Maria eu estou João, muito habituada Maria a João ter o meu nome. Dodman, uma mulher muito importante nesta comunidade, que ensina no York University, na Faculdade de Português and Brazilian Studies, já há muitos anos, e que é uma autora de livros, e uma mulher muito importante e que tem opiniões, muitas opiniões da nossa cultura portuguesa. E temos Humberto Araújo, que é a curadora do Gallery of Portuguese Pioneers, uma mulher que trabalha no jornalismo, com muita experiência em televisão, rádio, jornais, revistas, uma mulher com poucas opiniões. E como eu já disse antes, já tive o prazer de conversar com ela, uma grande mulher que defende os direitos, principalmente das ilhas dos Açores, com muito fervor, e os direitos de mulheres. E então quero dar as boas-vindas a vocês, e vamos ter uma conversa de vários tópicos da nossa, que estão a afetar várias coisas na nossa comunidade. Como vocês vão se aperceber, eu sou o que falo menos português cá, e por isso estou um pouco assustado com estas duas mulheres que são com educações muito mais altas do que as minhas. Mas eu vou experimentar e tentar conversar um pouco com elas. Por isso, podem se introduzir e dizerem, nas vossas palavras, um pouco quem são e o que fazem, e o que é que acham do nosso primeiro tópico, que
que é o estado do ensino português no Canadá, como é que podemos garantir a sua importância para o futuro. O que é que achas, Maria João? Bem, boa tarde. Obrigada, Manuel, por me convidarem. É um prazer estar com vocês. Eu também sou dos Açores e também defendo... eu esqueci-me isso. E ela também é uma grande defensora das nossas ilhas. Eu pensei que a Maria João era lá do Norte, sabes? Mas... Eu sou universal, sou cidadã do mundo, de facto, considero-me assim. Mas eu estou na York University desde 2005 e sou lá professora o meu doutoramento é em literatura ibérica e a minha especialização é século XVI e XVII. Eu dou aulas de cultura, dou aulas de cinema. Não sou especialista de língua, mas já dei também aulas de língua na York. Do meu ponto de vista sobre o tema do estado do ensino do português do Canadá, eu não sei o que é que se passa, ou sei às vezes algumas coisas que se passam através de ex-alunos nossos que agora são professores. Até já tivemos alunos a dirigir programas de português completos nas escolas secundárias, que desde então já foram fechados ou cancelados ou alterados por vários motivos, por falta de alunos, obviamente, também às vezes por certas políticas, porque aparentemente há escolas secundárias que têm mais população italiana de outras etnias e agora está-se a dar mais importância a outras etnias, especialmente do Meio Oriente, com a última vinda desses imigrantes. Portanto, para estes nossos ex-alunos que são professores e que gostariam de continuar a dar algo de língua, de cultura portuguesa, está a ser cada vez mais difícil. Nas universidades também estamos a passar por um momento um bocado problemático, não só nas línguas, mas também nas humanidades, nas ciências sociais, porque, por um lado, as universidades não têm investido muito nesse aspecto. Por outro lado, porque os pais, há muitos alunos que frequentam a universidade e que basicamente são obrigados pelos pais a ir para as ciências, a ir para a informática, porque os pais não se dão conta que é preciso seguir o que o aluno gosta e é preciso seguir, muitas vezes, que é um clichê, seguir o coração. Portanto, há muitos alunos também um bocado mal informados, porque se nós formos ver até a formação de muitos líderes, há muitos líderes com uma formação em humanidades. Sim. O nosso caso é um caso estranho, de certa maneira, porque nós, nos últimos 2 anos, pela primeira vez, temos alunos da China a tirarem programas de português. Porquê? Porque os chineses estão a explorar a África e estão em Angola, estão em Moçambique. E em Portugal. Estão também em Portugal e agora os alunos que temos são alunos já de uma classe alta que têm famílias que têm negócios agora em África. Portanto, há uma necessidade, está a haver uma necessidade de falantes de português em África e no Meio Oriente também. Portanto, está-se a verificar isso. O nosso futuro tem de ser assegurado, diria eu, em fomentar uma relação de interesse com a cultura portuguesa, mas tem que ser também determinada em diálogo com os jovens. Nós não podemos, agora eu tenho alguns alunos que não falavam português, ou alguns ainda que não falam português, que estão a tirar disciplinas comigo em inglês. Mas portugueses. Mas de famílias portuguesas. Pois. Alguns que sim, que frequentaram a escola portuguesa quando eram miúdos, mas aquilo era mais um jogo de repetição, que aprendiam umas coisinhas sobre a história de Portugal, mas de certa forma um bocadinho aquele ambiente de história colonialista. E a língua, o ensino da língua era feito com repetição, a repetição de verbos. Portanto, isso não é já desde os anos 80 que ninguém trabalha assim. O ensino da língua, o ensino da cultura tem de ser dado de uma maneira interativa, tem que haver, nós temos que nos centrar
nas aptitudes dos alunos. Portanto, há alunos que sim, que são portugueses, muitos deles que aos 19, 20 anos decidiram que afinal há algo deles que eles querem redescobrir. Querem resumir a sabedoria da sua cultura, não é? Exatamente, exatamente. E há muitos alunos de fora, há muitos alunos espanhóis também, porque um aluno que fala espanhol e que fala português pode dominar um continente inteiro. Não, é interessante que eu estive agora em Lisboa a falar lá com pessoas de imobiliários e quem está a comprar tudo em Lisboa são os chineses e pessoas de outros países e por isso há uma mudança muito grande, mesmo em Portugal, em que a língua inglesa predomina de muitas formas, não é? E nós cá que estamos a tentar salvá-la de uma forma lá parece que cada vez há menos, a não ser nos sítios mais rurais. Humberto, qual é a tua opinião? Aliás, essa questão da China estar a entrar em África começa até já a ser um pouco problemática, porque não é só a questão, é que os africanos estão a receber muito investimento chinês, não só na construção de escolas, de hospitais, infraestruturas, ruas, estradas. O problema é que é a questão de saber exatamente o que é que se está lá a passar e a exploração de muitos recursos africanos que está a ocorrer agora por parte dos chineses. A questão, e é normal que haja um interesse pela aprendizagem da língua portuguesa e eu acho extraordinário que eventualmente até isso possa vir a salvaguardar de certa forma o ensino de português na universidade, exatamente pela procura desses estudantes, filhos já de uma classe alta chinesa, que realmente querem aprender para que consigam desenvolver, de certa forma, as empresas dos pais ou das famílias. Relativamente à questão de como é que vamos salvaguardar ou se a cultura portuguesa tem futuro na América do Norte ou nas diásporas, a minha perspectiva foi sempre, e eu acho que a cultura portuguesa em si, certos aspectos da cultura portuguesa, eu acho que são universais, serão e são levados mais longe, muitas vezes não tanto pela questão de saberes falar o português, mas pelo conhecimento e os contatos que tens com outros países ou mesmo com os imigrantes e com instituições que falam português e que de certa forma procuram salvaguardar a cultura portuguesa. Eu acho que em termos do ensino das escolas, não só o ensino primário que se faz aqui, não só em algumas associações culturais, mas também através do Catholic School Board, eu acho que esses têm os dias contados. Infelizmente, temos que pensar assim, acho que é assim, porque a comunidade portuguesa está a evoluir, já não temos novos imigrantes que venham com crianças para cá para aprender o português, e daí que eu acho que há um grande esforço de continuação do ensino da língua portuguesa, mas eu não acho que tem futuro. A nível do ensino universitário, aí eu já a vejo de outra forma, porque muitas vezes já são jovens que têm uma certa ligação com Portugal e que têm interesse, ou então outras culturas que tenham o mesmo interesse pela aprendizagem do português. E também é um outro aspecto que eu ressalvo sempre muito, e daí que, olhem, desta semana já estive a falar à Maria João de uma moça que foi à galeria, visitou a galeria, depois foi ver os brinquedos e realmente ela viu que tinha vários brinquedos chineses, porque também tem uma pequena coleção de brinquedos pelos países onde Portugal passou. E ela sentiu essa ligação não só com a China da sua infância, mas também sentiu uma ligação com Portugal, porque desconhecia que Portugal também teve uma relação com a China, que já passou pela China. Portanto, eu acho que são esses momentos de ligação de outras culturas em que podemos falar da nossa cultura, daquilo que nos distingue, que realmente vai continuar. Agora, a língua portuguesa em si, isso, infelizmente, eu acho que não tem grande futuro. A língua portuguesa no Canadá o ensino da língua portuguesa está a ser feito de várias maneiras e por várias pessoas, clubes, associações, casas privadas,
universidades, escolas, etc, etc. O Instituto Camões, que parece que quer suportar esse ensino e parece que dá apoio para o ensino do português, etc. Não sei quanto apoio realmente dá. Eu não, já há muitos anos que estou a ver o que é que realmente o nosso governo faz para ajudar no ensino do português e realmente não tenho visto muitos resultados, e vê-se nos resultados daqueles que estão a aprender português, tanto nas universidades, como a Universidade de Toronto tem muito poucos alunos a tentar aprender português, e então o ensino é feito nos basements de muitas casas, clubes e associações. Como é que a qualidade do ensino de português pode realmente ser controlado quando é feito desta forma? Qual é o futuro que pode ser? Nós não sabemos o que as crianças estão a ser ensinadas porque ninguém está a controlar a qualidade do ensino. Eu acho que, quer dizer, não acho, tenho a certeza, tem havido formação de professores por parte do Instituto Camões, praticamente creio que todos os anos há formação, há encontros de professores, há a modernização de material didático, também há muitos materiais mais adaptados ao ensino da língua portuguesa como língua segunda, não como língua mãe, porque havia muita tendência de ensinar o português aqui às crianças, como se ensinava quando eu era criança, e isto realmente para uma língua que é a segunda, não é a primeira língua, não tem lógica nenhuma e realmente é extremamente difícil. Mas eu dei aulas de português há cerca de uns 7 anos atrás. E a situação ainda era extremamente, de certa forma, caótica e não havia... E depois tu tens as salas de aula em que há crianças de 10 anos, já há outras de 15, portanto, já jovens que são adolescentes com problemas específicos já, e havia muita dificuldade em tentar ensinar uma criança dos 8, 10 anos e teres depois um adolescente de 10, 15 anos que não quer saber e muitos deles são obrigados a estudar. Portanto, é verdade que não há números suficientes para se ter turmas suficientes, com um número suficiente para se ensinar um determinado grau da língua portuguesa, e eu acho que isso acaba por ser também um problema porque há muitos jovens mais pequeninos, aqueles mais pequeninos muitas vezes estão mesmo interessados em aprender, mas depois não conseguem porque as idades são muito diferentes. E depois também há outra forma que é o seguinte: nós vamos ensinar a língua portuguesa, a aprender a escrever corretamente o inglês, o português e a ler, ou vamos fazer um ensino que é um pouco... pode-se brincar a aprender, onde há as brincadeiras, onde há os jogos e há a música, e portanto há uma componente de certa forma de brincadeira diferente de ensinar. Eu sinceramente não posso dar uma opinião porque não sei exatamente como é que se ensina, mas quando eu estava a ensinar realmente vi muito essas dificuldades. O que é que tu achas que no futuro havia de haver uma estrutura em que se devia ensinar o português, de uma certa estrutura, ou não vai haver solução e continuamos da mesma forma? Eu acho que isto não vai haver solução, porque é impossível, eu acho que é impossível o Estado português poder continuar a apoiar isto de uma forma mesmo, que é preciso investir. E eu acho que não há essa quantia de dinheiro para se poder investir. Eu sei que é verdade o que a Humberta está a dizer, que realmente o Instituto Camões, nos últimos anos que eu tenho visto, tem feito um bom trabalho de formação de professores, doação de muitos materiais pedagógicos, e formações que, de facto, inclui esse componente de brincadeira, novas formas de aprendizagem, é verdade. Mas nós temos que apostar na lusofonia. Às vezes, nestas conversas, nós esquecemos os outros grupos étnicos, os angolanos, os brasileiros. Sim. Eu acho que é preciso fazer uma aposta também em conjunto. É preciso nós nos unirmos. Temos que ser um grupo. Vamos parar um pouquinho, um pequeno intervalo, e voltamos já para continuar a nossa conversa. All day hit music. This is my station. A MDC tem o prazer de apresentar Camões
TV. Camões TV. O seu novo programa de televisão todos os domingos entre as 10 e as 11 da manhã. Agora vai poder receber gratuitamente em sua casa televisão em língua portuguesa num novo formato em todos os pacotes básicos. Sintonize a Camões TV na Bell TV 583, Bell Fibe 235 e 1253, na Rogers Digital 129 e Cabo 12, bem como na Shaw Satellite no 646. Camões TV, bem-vindos a um novo começo. We are where you are. Jornal Millennium Stádio. Está diferente. Novo formato. Mais notícias. Mais informação. Mais atualidade. Mais colaboradores. Mais cor. Jornal Millennium Stádio. Nas bancas, todas as sextas-feiras. Bem pertinho de si. Há mais de 30 anos que servimos a comunidade portuguesa com paixão. Temos uma equipa de alta qualidade e com excelente serviço. Somos Renaissance by the Creek. Planeamos casamentos, eventos, encontros de negócios, festas e celebrações. Dispomos de salas confortáveis para grupos de 50 a 800 pessoas. Contacte-nos pelo número 905-238-9666 ou e-mail info@renaissancebythecreek.com. Se pretende comprar, vender ou obter informações sobre qualquer assunto relacionado com o imobiliário, Fernando Ferreira de Remax Ultimate Realty Inc. é a pessoa indicada que deve contactar. Honesto, profissional, dedicado e com vasta experiência no ramo imobiliário. Na compra ou venda da sua casa, apartamento ou propriedade comercial, só há um nome a fixar. Fernando Ferreira da Remax Ultimate Realty Inc. Contacte 416-528-4724. 416-528-4724. A Camões Rádio dá-lhe motivos para sorrir. Habilite-se a um aparelho dentário no valor de $10.000. Inscreva-se ou inscreva alguém. Tudo o que tem de fazer é convencer-nos de que é o justo vencedor. Envie-nos uma mensagem para o nosso Facebook ou um e-mail para info@camõesradio.com. And if you're brave enough, post a photo or video with your entry. O vencedor será selecionado pela doutora Marcelina Benedito. O candidato terá de fazer uma primeira consulta dentária, ser residente permanente no Canadá e ter pelo menos 11 anos. Concurso em vigor até 31 de maio. A Tooth Fairy traz brilho ao seu sorriso. Para mais informações, consulte o regulamento do concurso na nossa página camõesradio.com or Facebook page. Don't forget to click like. Camões Entertainment Group, ACAPO e Clube Português de Mississauga apresentam Tributo a Armando Costa Rilhas, com a presença dos seguintes artistas: Paulo Felipe, Elídio Vilela, Henrique Cipriano, Guida Figueira, Elizabeth, Tony Gouveia, Soraya Mesdudi, Sandra Silva, Nels e Jennifer Betancourt, no Centro Cultural Português de Mississauga, no próximo dia 17 de março, a partir das 19 horas. Garante já o seu lugar através do número 905-286-1311. 905-286-1311. Tributo a Armando Rilhas. Serve já o seu lugar. Este evento tem o apoio de CamõesRádio.com. Queres conhecer a tua história? A aventura dos teus pais e avós? Então o lugar certo é na Galeria dos Pioneiros Portugueses, agora com novos horários. Estamos abertos durante as manhãs de quarta, quinta e sexta-feiras. Aos sábados esta casa espera por si, das 10 às 14 e aos domingos das 13 às 18 horas. Para além da história da imigração portuguesa, temos um novo espaço, o Baile da Avó, um lugar mágico onde podes ver e brincar com os brinquedos dos teus avós. Uma tarde de domingo em família para aprender e recordar. Galeria dos Pioneiros Portugueses, 960 St. Clair Avenue West, em Toronto. Contactos 647-748-0960 ou na website pioneersgallery.ca. Ficamos à vossa espera. Padarias Caldense, uma das maiores empresas portuguesas de panificação e pastelaria. Caldense Bakery, com tradição no fabrico diário de pão e de pastelaria fina. Salão de chá com serviço de mesa e balcão onde pode passar bons momentos com familiares ou amigos quando saboreia uma doçaria. Caldense Bakery, Padaria Caldense, com padarias em Toronto, Mississauga, Etobicoke, Vaughan, Whitby e Bradford. Para encomendas, ligue 416-535-9993. Caldense Bakery. This is my go-to radio station, Camões Radio. Camões Radio. Roundtable tem o patrocínio de Old Mill GM. Contacte Miguel Lima, na St. Clair Jane, em Toronto. Ou visite oldmillgm.com.
Estão a ouvir o Roundtable da CamõesRadio.com. CKWR 98.5 FM. E estamos de volta no nosso Roundtable com Humberto Araújo e Maria João Dodman. Aqui tivemos uma conversa muito interessante acerca do português no Canadá, qual vai ser o seu futuro. E continuando no mesmo tópico, mas numa coisa relacionada, vamos falar da democracia e a linguagem do género feminino. O que fazer nas escolas portuguesas para que se utilizem uma língua portuguesa inclusa e equitativa. Humberto. Bom, isso é um tema que para mim é muito querido e já vem há muitos anos. E justifica-se porque eu sempre notei, por exemplo, nas escolas portuguesas, e eu vou-me referir agora especificamente às escolas portuguesas da diáspora, porque é onde nós estamos, mas não é de maneira nenhuma única das escolas da comunidade. Porque ainda ontem eu estava a ouvir na rádio online uma entrevista a uma professora dos Açores, e também já ouvi de professoras do continente, que realmente a utilização do masculino na linguagem é aquela que prevalece. E para as pessoas que estão a ouvir isto, estão começando a ficar assim um pouco confusas, sem perceber o que é que estou a falar, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, os meninos na nossa escola são os melhores. Os alunos da nossa escola vão longe. Os meninos são extraordinários, os meninos fizeram um ótimo trabalho, os alunos foram muito, muito bons essa semana. Esqueceram-se do A. E eu digo, onde é que estão as meninas, as alunas? E as pessoas podem dizer, não sei o quê, mas quando a gente utiliza os alunos, estamos a incluir as alunas. Bom, isso para mim é um erro muito grave. E é um erro que não pode continuar a ver-se nas nossas escolas, até porque as questões, a problemática que se vê hoje em relação à questão do género. Nós temos políticos que estão a sair da política porque são acusados de assédio sexual. Temos professores, temos padres, há uma revolução incrível do que está a passar, que é uma situação que finalmente vem ao de cima, mas é uma situação que também tem uma situação cultural. E a língua tem um papel essencial em deixar que essa situação continue. Como é que, desculpa por interromper, Roberta, mas como é que tu dizes que é uma coisa que é cultural? Porquê? O que faz isso cultural? Faz isso cultural porque é uma forma de nós pensarmos, sempre pensamos assim, portanto, muitas vezes até não é bem uma questão, não se faz de propósito, mas nós temos que ver que na nossa sociedade, vamos falar da sociedade portuguesa, uma sociedade patriarcal, onde o homem tem um papel essencial, o homem, o irmão, ou o pai, é aquele que trabalha, é aquele que toma as decisões, é aquele que sabe o que é que se faz, como é que se faz. E em todo esse ambiente, parece que a mãe, a mulher, a filha e a irmã, que têm um papel muito importante na sociedade, no trabalho do dia-a-dia, na economia familiar e tudo isso, ela desaparece. E então, quando fazemos referência ao trabalho do homem, o vocábulo que utilizamos ao homem é um vocábulo masculino. E quer queiramos, quer não, neste vocábulo não está incluída a mulher, porque quando eu digo o homem é inteligente, o homem faz muito trabalho, eu estou, em termos de linguagem, aquilo que eu estou a aplicar, eu estou-me a esquecer de um vocábulo feminino e a questão interessante é que a língua portuguesa tem o género masculino e o género feminino. Porque é que nós continuamos sempre a utilizar o género masculino quando estamos também a nos referirmos às mulheres, às miúdas neste caso? E se desde pequenina eu estou sempre a ouvir que são os alunos que são bons e os rapazes que são bons, e eu acabo por também ficar no meio muito fechado porque nunca me deram, e a palavra em inglês é que é mais forte, I was never empowered, nunca me deram poder mesmo para me reconhecerem como género e como pessoa. Daí que esta tem sido sempre uma luta
que eu tenho uma opinião acerca disso, como homem, mas Maria João, o que é que achas? Bem, para mim isto é uma questão de prática e nós não temos nenhuma prática em sermos cuidadosos com a língua. Em inglês é muito mais fácil, porque em inglês, mas também isto existe em inglês, quando se diz mankind, exclui-se a mulher. Sim. Por isso agora, hoje em dia, já há mais um cuidado a dizer womankind. Não é? O sistema está a ser mudado para acomodar certas coisas. Exatamente. Mas vai ser complicado acomodar tudo. Mas, pois é, acho que sim. Agora, acho que nós podemos ser cuidadosos. Eu tento sempre dizer os alunos e as alunas, é preciso nós sabermos que, de facto, tem havido uma exclusão da mulher em todos os sentidos. Quer dizer, a mulher é a última colónia do homem. E nós depois podemos falar porque é que eu diria isso. E também, uma das ferramentas da colonização é, de facto, a língua. Houve e continua a haver este debate por mulheres escritoras, como é que se imagina, como é que se reinventa a linguagem que nós usamos. As escritoras portuguesas, de certa forma, as feministas, não têm tido muito sucesso, porque a nossa cultura não conseguiu ainda evoluir e dar aquele grande passo, porque foram 40 e tal anos de opressão, foram 40 e tal anos de patriarquia, de machismo, não é? E os esforços das tais Três Marias, que em 72 publicaram as novas cartas portuguesas, e muitas feministas sentem que foi realmente isso, que as mulheres foram usadas pelos homens para a defesa da democracia, e depois de já haver democracia, que os homens esperavam que elas fossem para a cozinha. Portanto, a linguagem, se estas questões ainda são vivas, não é de estranhar que a mesma coisa que se passa a nível da língua. Acho que nós temos que fazer um esforço. E eu acho que esse esforço realmente tem que passar pela forma como nós comunicamos e falamos com as crianças, aquelas que estão na escola, e que temos essa responsabilidade não só e eu acho que de certa forma até acabamos cada vez por ter menos responsabilidade de ter que ensinar o ABC, o verbo amar ou o verbo ser da forma correta, mas está-nos a ensinar também dentro de uma questão de cidadania. E o que é interessante é que, por exemplo, o Ministério da Economia e do Emprego em Portugal, através do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais, eles têm um certo guia para a função pública, e os professores portugueses que saibam ainda pertencem à função pública. É assim, e eu vou ler um pequeno extrato que é o seguinte: a dupla função do género masculino, genérica e específica, constitui um importante mecanismo de reforço de um modelo em que o homem se torna a medida do humano, a norma ou o ponto de referência, o cidadão, o requerente, os funcionários, o diretor, os trabalhadores, tornando as mulheres submissas na referência linguística relativamente aos homens. É fundamental que as práticas linguísticas, nomeadamente a administração pública, acompanhem as práticas sociais e promovam o seu desenvolvimento, adequando-se a uma nova geração de políticas públicas que visam a igualdade do género. E o que é interessante é que há mesmo exemplos, desde a utilização do gerúndio ou do passivo, e até dão mesmo exemplos de como é que se poderá falar de uma forma mais inclusa, mais equitativa. E acho extremamente interessante, sendo mesmo da parte do governo, que tenha já essas diretivas. De qualquer forma, também eu acho que há necessidade de haver uma formação, uma consciência. Muitas vezes é uma questão de consciência do próprio professor ou da professora. E também é preciso que os docentes, portanto, aqueles que estão a educar, que também tenham uma certa formação para a cidadania. E eu acho que, de certa forma, isso falta na classe docente portuguesa. Eu, como homem, estou a ouvir isto e o que me faz lembrar é da maneira que a educação é feita. A educação é baseada em livros que já foram escritos há muito tempo, e então, desde o momento que a educação seja baseada nesses livros que se referem da forma como tu indicaste, não é? Em que os homens, o masculino que predominava sempre, vai ser complicado
mudar isso, enquanto que a forma do ensino não seja completamente mudada. Hoje nas escolas o ensino está a ser feito mais ou menos da mesma forma, não estão a separar a maneira que se referem ao masculino ou ao feminino, e então está muito bem que vai-se ter que começar de novo, mas tem que haver uma mudança radical na maneira que os professores e professoras pensam, porque senão nada vai mudar. Eu não acho que a língua, da maneira que está a ser ensinada, faz o sexo feminino submissivo, ou que falta de empowerment à mulher. Eu acho que isso são condições internas de cada um, da maneira que é criado também na sua própria casa. E na confiança que os pais dão aos filhos em serem criados. Eu fui criado por uma mulher com a 3ª classe, sozinha a criar os filhos todos. Nunca tive ajuda do marido para nada, mas nunca foi submissiva, e era uma mulher cheia de empowerment para fazer tudo por ela própria, fosse construção, fosse trabalhar no campo, fosse trabalhar no mar. Mas é como se diz, it was a state of mind. Ela sabia o que tinha que ser feito, não precisava de um homem fazer nada, e sabia que sem ela fazer as decisões e andar para a frente, que o objetivo não era conseguido. Por isso eu acho que a confiança de quem nós somos está dentro de nós, para nós nos expressarmos de uma forma. O respeito do homem para a mulher é o que vai valer muito, e é o que vale muito, e isso eu acho que é onde o ensino tem que ser feito, principalmente, para que nós passemos estas coisas aos nossos filhos. A língua portuguesa não é uma língua sexista, até porque nós temos vocábulos para vários, portanto, para os dois géneros. O que é sexista é a forma como as utilizamos. E muitas vezes, porque em casa não temos essa possibilidade, é nas escolas que deve haver esse ensino para a cidadania e para a igualdade. E reparem que o cidadão, o bilhete de identidade foi substituído pelo cartão do cidadão. Porque não cartão da cidadania. Exatamente. É que ainda há aquele atraso do pensamento. É uma questão. É uma questão. E como é que nós vamos mudar essa atitude? Que a Humberta tem muita razão da maneira que as palavras são ditas, e existem em todos os lados. Tem muita razão. Agora, o mudar um sistema completo para que nós compreendamos vai ser complicado. Aquilo que estamos a fazer aqui, já estamos a mudar qualquer coisa, porque é muito possível que alguém em casa comece já a pensar, se calhar daqui para lá eu vou falar de uma forma diferente. E são essas pequenas coisinhas que às vezes fazem a diferença. É verdade. Vamos a outro pequeno intervalo e voltamos já para mais uma conversa no Round Table. A vida é feita de escolhas. Faça a sua. Faça a sua. Listen to Camões Radio. Camões Rádio. Camões Rádio. Aqui consigo todos os dias. Consigo 24 horas. CamõesRadio.com. Se é apaixonado por carros de qualidade, não espere mais e visite-nos em Old Mill GM. Desde a viatura mais básica a viaturas de luxo. De certeza que sairá com o que procura. Até falamos português? Pergunte por Miguel Lima. O dono-gerente Luva Baratos acredita que é importante servir bem para servir sempre. E quando o seu carro precisar de assistência, vamos buscá-lo a casa e entregá-lo limpinho como novo. Saiba mais em oldmillgm.com, na esquina da St. Clair e Jane, aqui em Toronto. A vida deveria ser tão bela como no Swiss Chalet. O delicioso frango no espeto e outras delícias gastronómicas. E mesmo ali ao lado, a casa dos famosos hambúrgueres, feitos como você gosta, no Harvey's. 2 grandes nomes, uma grande equipa. Tome o seu café expresso ou beba um bom vinho português com a sua refeição. Porque temos 2 localizações do Swiss Chalet e Harvey's com gerência portuguesa. Visite-nos no 590 da Kill Street, Kill e St. Clair. Ligue 416-760-7893. E também estamos em Vaughan, no 3737 da Rutherford Road. Ligue 905-264-4017. Anabela Serra, agente imobiliária da Royal LePage Supreme, para facilitar a sua transação imobiliária. Se
está a pensar comprar ou vender uma propriedade, eu posso ajudar. Conte comigo para o assistir na compra ou venda da sua propriedade. Competência e profissionalismo é com Anabela Serra. Ligue 416-400-5825. 416-400-5825. O seu seguro automóvel está para renovar? Tem multas e acidentes? Foi cancelado pela sua seguradora? Amberview Insurance e Fernando Rio têm a solução através de Coachman Insurance. É condutor experiente com o record limpo? Também temos a solução através de SGI Insurance, uma das mais conceituadas seguradoras do Canadá, pertencendo ao governo da província de Saskatchewan. Na Amberview Insurance também especializamos em seguros de habitação comercial, incluindo responsabilidade civil para pequenas e médias empresas. Contacte Fernando Rio pelo telefone 416-531-4647. A Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos apresenta 36º Jantar Anual de Gala, sábado 24 de março, no Pearson Convention Center em Brampton. A entrega de bolsas de estudo e prémios de excelência profissional. Música por Tavares Trio. Venha apoiar o sucesso da nossa comunidade. Para reservas, ligue 416-537-8874 ou visite fpcpp.com. Este evento gala tem o apoio da MDC Media Group. Sabia que pode tornar a sua casa de banho num espaço de luxo? Sem ter de gastar muito, conheça os designs únicos da Toronto Vanity. Descubra as banheiras, equipamentos de banho, torneiras e acessórios de casa de banho com designs modernos e elegantes. Pode ver os nossos artigos online em torontovanity.com. Alta qualidade ao melhor preço da América do Norte. Visite-nos no 451 da Alliance Avenue, em Toronto. Toronto Vanity, luxo acessível para a sua casa de banho. www.torontovanity.com. A MDC tem o prazer de apresentar Camões TV. Camões TV. O seu novo programa de televisão todos os domingos entre as 10 e as 11 da manhã. Agora vai poder receber gratuitamente em sua casa televisão em língua portuguesa num novo formato em todos os pacotes básicos. Sintonize a Camões TV na Bell TV 583, Bell Fibe 235 e 1253, na Rogers Digital 129 e Cabo 12, bem como na Shaw Satellite no 646. Camões TV, bem-vindos a um novo começo. We are where you are. Roundtable tem o patrocínio de Old Mill GM. Contacte Miguel Lima na St. Clair e Jane em Toronto ou visite oldmillgm.com. E estamos de volta para continuarmos a nossa conversa com a Humberto Araújo e a Maria João Dodman, duas mulheres que realmente têm opiniões muito interessantes e que que eu acho que de uma certa forma estão a formular certas soluções para o que nós possamos fazer no nosso futuro com várias coisas. Falando do passado e do futuro, vamos continuar com um tópico que é muito interessante, é que quer dizer o papel da mulher na nossa comunidade, o passado e o futuro. Ainda agora estávamos aqui com uma conversa acerca do que as mulheres têm de uma certa forma sofrido para chegarem onde estão hoje, e eu acho que a luta tem que continuar, porque vão haver sempre situações e condições que vão atrasar o progresso, e por isso a luta nunca pode parar. Maria João? Pois é verdade. Realmente o tema da mulher na nossa comunidade tem sido um tema do meu interesse académico e interesse criativo também. Há pouco tempo publiquei um conto de uma mulher inspirada por uma mulher que eu conheci também. Esta do meu conto chama-se Maria Amélia, mas podia ser Amália ou Maria ou Mariana, qualquer uma dessas mulheres. Que é uma mulher que casou por conveniência, porque as nossas mulheres, nós temos que valorizar as pioneiras, porque as pioneiras não figuraram durante muito tempo. Agora já estão a figurar. É óbvio que a primeira vaga de imigrantes foram homens,
Mas nós temos que dar valor, porque eu, com alguma investigação académica, descobri que muitas eram as mulheres que iniciavam as conversas e o processo de imigração. Porque as mulheres é que falavam com madrinhas, ou com tias, ou com familiares que tinham na América do Norte, durante a década de 50, 70 e tal. Era assim que se arranjavam as coisas. E as mulheres é que tomavam a iniciativa, muitas vezes para protegerem os filhos, para os filhos não morrerem nas guerras coloniais. Sim. Especialmente naquela época, na década dos 60. Portanto, a mulher teve um papel muito importante a empurrar os homens à imigração e a procurarem melhores formas de vida. Depois, tem havido também, houve um problema inicial e que é necessário que nós celebremos o que os pioneiros conseguiram neste país. Porque foram eles homens com pouca escolaridade ou com nenhuma e que triunfaram e que criaram filhos e que têm filhos hoje e netos que são médicos e advogados e que estão a trabalhar numa série de profissões diversas. Há também que celebrar as mães e as avós, porque se os homens vieram com pouca escolaridade e com pouco jeito para manobrarem este país, então 80%, mais de 70% daqueles vieram dos Açores, vieram de ilhas pequeninas, e aqui parar numa cidade como Toronto, as mulheres, o analfabetismo português, entre o analfabetismo português, mais de 80% em 1974 eram mulheres. Portanto, as mulheres vieram ainda com menos escolaridade que os homens e eram elas que tinham que navegar esta cidade. E há uma investigadora americana que diz assim muito abertamente que os homens tinham que aprender como ir e vir do trabalho. Elas tinham que ir às escolas, ir aos bancos, ir aos médicos. Elas tinham que se desenrascar. É verdade. As que trabalhavam tinham que ir para casa e tinham as suas atividades domésticas. Os homens não. Claro que nós sabemos que os homens tinham, geralmente, um trabalho laboral pesado. É verdade. Mas não podemos esquecer que as mulheres também trabalharam muito neste processo. Portanto, tem havido alguns estudos em que os homens têm tido a tendência a dizer assim: as mulheres gostam muito de conversar. Então elas conversavam e iniciavam estas coisas com as tias e com as madrinhas e conheciam um senhor tal na Califórnia ou uma senhora tal aqui. Elas já que gostam de falar é pôr, assim, dar a entender que as mulheres gostam de mexericar, digamos. Por isso, eu acho que tem que se dar valor a isso. Depois, há outra questão de muitas mulheres que nós viemos em massa de uma ditadura em que a mulher, em que todos eram iguais, segundo a Constituição de 1933, exceto a mulher. Isto está na Constituição. Portanto, nós viemos daí e depois havia mulheres que não tinham autorização, por exemplo, de ir aprender inglês, que queriam aprender inglês. Não tinham autorização dos maridos para tirar carta de condução, para aprender inglês. É verdade. O colega Fernando Nunes, que está em Halifax, tem também alguns estudos interessantes sobre este assunto. Portanto, nós temos casos de mulheres que iam aprender inglês às escondidas, com a ajuda já dos filhos e das filhas adolescentes que encobriam isto para as mães. Portanto, nós temos vindo daí. Depois, o que se está a passar atualmente, o que ainda se passa na nossa comunidade, e vou falar da nossa comunidade, mas isto não é só da nossa comunidade. É estas jovens, adultas, de 20 e tal anos, que têm regras em casa completamente diferentes dos irmãos. Muitas vezes são elas que têm que ir para casa fazer o jantar. Os irmãos não. Eu tenho alunas nessa situação. Tenho alunas. Ainda hoje em dia. Como é que nós, como pessoas, porque houve, de facto, uma falta de integração daquela massa inicial, e nós agora temos que celebrar a nossa igualdade, eu sou cidadã
deste país. Como é que nós vamos celebrar a igualdade? Bem, eu digo às minhas alunas, quando tu tiveres a tua independência, tu sais de casa e não olhas mais. Sim, mas a ideia é que depois, na próxima geração, que esses comportamentos não continuam, porque tu estás a falar já de jovens com 20 anos, já os pais já terão por volta dos seus 50 anos, possivelmente até alguns desses teriam nascido aqui. Alguns Não, sim, alguns sim. Bem, eu acho que o futuro é esperar que essa geração morra, obviamente, porque toda a gente tem de morrer. Yes. Mas, de facto, até às vezes, para elas ficarem na biblioteca, elas têm que justificar, porque muitas delas têm uma hora de chegar a casa. Agora, isto não é só da comunidade portuguesa. Há outras comunidades em que se verifica isto também. Sim. Mas que há na nossa comunidade, há. E que não há o tratamento igual. Mas achas que é isso que está a causar uma certa revolução com os jovens em seguirem certas formas de vida que às vezes são, que por causa de serem oprimidos em casa, não seguem as coisas que os pais realmente queriam para eles? Achas que isso é uma causa Eu acho que isto ajuda a que um jovem não queira pertencer a uma cultura retógrada. Uma comunidade portuguesa, vamos dizer isso. Yeah. Porque eu tenho algumas jovens, eu tenho uma jovem que há poucos dias eu soube que ela era portuguesa, porque ela não se identifica. E ela depois divulgou-me um outro apelido que tem. Ela disse-me, o meu apelido é este. Que nunca tinha ouvido falar de feminismo português, que pensou sempre que isso não existia. Portanto, temos jovens, e depois agora estas jovens estão a negociar estes dois mundos. E é muito complicado fazer parte de duas culturas, quando nós não temos poder de decisão. E é isso que está-se a passar com elas. E eu tenho jovens agora que veem que as mães não tiveram aquelas oportunidades que elas tiveram. Portanto, é preciso que nós, como comunidade, que tenhamos consciência que não estamos em 1960. Mas eu admiro-me a estudantes dos seus 20, 24, 25, que estão na universidade, em que os pais têm os seus 50 anos de idade, vamos dizer 40 e tal, 50, que ainda esses pais imponham essas restrições nas filhas, porque admiram, porque dessa idade já deviam estar um pouco, a mente já devia estar um pouco mais evoluída, não é? Principalmente vivendo num país progressivo como este. Não, mas isso é aquilo que falávamos há bocadinho. A comunidade portuguesa nunca se inseriu na comunidade canadiana e são muitos os fatores que, de certa forma, tiveram culpa dessa situação. Era a questão do trabalho, que vinham para cá trabalhar, era a falta de apoios aqui, era o facto de a família portuguesa, em muitos casos, ser muito patriarcal, o homem que manda, o homem é que sabe, e depois também o facto de muitas mulheres não terem conseguido aprender o inglês ou sair, não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, portanto, isso é um movimento que acaba por ter uma influência muito grande e hoje é extremamente difícil encontrarmos jovens com essa idade de 20 anos ainda terem que passar pela situação que eu passava quando era jovem. Eu estava nos Açores, numa pequena freguesia dos Açores. Portanto, isso é tal questão. É uma questão de mudança de mentalidades e é uma questão de, nas escolas, as crianças aqui nas escolas canadianas já aprendem tudo sobre igualdade, os direitos e tudo isso, mas quando regressam ao mundo doméstico da casa e da escola portuguesa, isso não existe. Estamos quase a chegar ao fim. Maria João, alguma coisa que tenhas a dizer mais? Eu acho que é importante nós também não culparmos as pessoas por serem ignorantes. Esta realmente é a primeira geração integrada. Temos que ser honestos. Portanto, uma pessoa que passou a sua vida na comunidade, é natural que pense como a forma que foi ensinado ou ensinada pelos pais. Porque se essa pessoa não foi para o college, não foi para a universidade, eu estou sempre a dizer, o college e a universidade não é só a maneira de nós aprendermos uma profissão, é a maneira de nós nos compreendermos, nós alargarmos os horizontes.
não é? Nós sabermos outros modos de ser e outros modos de viver. Portanto, nós também não podemos culpar as pessoas de não saberem melhor. Não, porque nós, ao fim e ao cabo, os mais dos imigrantes que vieram para cá vieram para se defenderem na vida e fazer o mais depressa possível na vida, não dando tempo a certas coisas culturais. E esse também é um dos problemas. Humberta? Bom, eu só queria dizer, arrematar que, por exemplo, a nível das mulheres na comunidade portuguesa, e isso é um papel extremamente importante ao nível da economia da comunidade portuguesa, grandes das empresas portuguesas, desde ligadas à alimentação, à limpeza, à ação social, à restauração, às tradições culturais, tudo isso se deve à mulher. As grandes empresas da alimentação são o que são hoje porque foi a mulher portuguesa que procurou a comida portuguesa, e foi ela que fez com que muitas dessas grandes empresas hoje existam. E esse papel da mulher, por exemplo, mesmo muito aqui, por exemplo, a Capo, que é uma organização de grande importância ao nível das organizações comunitárias, eu nunca vi um grande trabalho de reconhecimento do papel que a mulher portuguesa tem tido na economia deste país. Tem razão, e é tempo de mudar, e vamos acabar a nossa conversa de Roundtable por hoje. Eu quero continuar esta conversa noutra forma, talvez até no futuro, porque é importante ensinar a nossa comunidade e envolver a comunidade em discussões destas, porque são muito importantes. E eu quero agradecer-vos a vós. Foi uma conversa muito informativa. Espero que a comunidade tenha apreciado realmente esta informação, e por isso vou-vos agradecer e vamos continuar no futuro. Boa noite a todos os ouvintes e até uma próxima edição da Roundtable. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Roundtable tem o patrocínio de Old Mill GM. Contacte Miguel Lima na St. Clair Jane em Toronto ou visite oldmillgm.com. All the music we love. All the Portuguese, Portuguesa, English, Inglesa, Spanish, Latina. Everything is just fine. Wow. A sua rádio preferida. All day music. at Camões Radio.